Olá, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Regiane Perea, eu sou mestre em Educação Matemática, professora, pedagoga e estou aqui para dizer que se você quiser saber tudo sobre concurso público de professor, tá no lugar certo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que gera muitas dúvidas. Que assunto é esse? Como aplicar conceitos matemáticos de maneira prática e lúdica para crianças da educação infantil. Nossa, como que eu faço isso? Mas, tem matemática na educação infantil? Tem sim. A matemática vai para além das 4 operações, né? Eu vou ensinar a somar para a criança de 2 anos? Por que não? Eles trabalham com a mão. Eu tenho 2 balas, mais 2 balas. Quantas balas eu tenho? Com números pequenos. A gente consegue? Sim, a gente consegue. Mas hoje, como a questão, é como trabalhar de maneira lúdica com as crianças da educação infantil, eu separei 6 itens, 6 dicas, vamos dizer assim. Primeiro, as receitas. Quem nunca conversou com as crianças ou quem nunca tem um sobrinho, um filho que chamou na cozinha e falou assim, vamos fazer um bolo? E eles amam, principalmente bolo de cenoura, Criança, bolo de cenoura e colocar um chocolate, mas trabalhando com a fruta é muito bacana. Então, cozinhar com as crianças, para além da gostosura, para além do produto final, é uma excelente forma de trazer noções de quantidade, de medida, porque você começa a trabalhar, vamos pegar um copo, vamos colocar 2 copos, metade do copo, 1/3, o que é isso? 2 colheres. Então, é muito importante, porque eles começam a trabalhar sobre esse olhar, sobre esse prisma. E outra habilidade também que pode ser desenvolvida aí são as questões da sequência. Poxa, o que são essas sequências, Quem nunca pegou um liquidificador e quem não tem muita habilidade desenvolvida com receitas, fala assim, vou fazer um bolo. Pega tudo, bota tudo no liquidificador e bate e acha que vai dar tudo certo. Será que vai dar tudo certo mesmo? Ou, quando a gente olha em programas de culinária, tem uma sequência. Coloque os líquidos, deixe o fermento por último, coloque a farinha, bata devagar. Então, nós estamos ensinando para a criança uma sequência. Temos que trabalhar, primeiro vamos abrir os ovos, ver se tem algum ovo estragado ou não, vamos bater ou não. Então, a sequência e essa organização, ela é muito importante, porque ela também mostra esses passos do preparo para os nossos estudantes, para as nossas crianças. E depois de tudo isso, claro que vai para o forno, vai ficar aquele cheirinho maravilhoso e aí eles vão querer comer tudo aquilo que ele trabalhou, Tudo aquilo que ele fez, porque ele fez. Então, preparar um bolo, por exemplo, como eu disse, de cenoura, ele vai ter que ir lá picar a cenoura, vai separar, então tem todo um antes, um durante e um depois. Então, para além dessas habilidades quantitativas, a gente também trabalha a noção de sequência. E trabalhar isso na escola é muito importante. Então, falando do bolo de cenoura, eu vou lá na aula de ciências e falo sobre a cenoura, a importância, quais são as vitaminas para os olhos, para a pele, que vai ajudar além de ser saborosa aí quando nós fazemos o bolo. Então, vale a dica, uma das primeiras dicas é trabalhar receita com as crianças. Não tem forno? Dá para fazer receitas frias, um brigadeiro, misturar lá o leite ninho com
o leite condensado, e aí você faz, e aí você tem a noção de fazer a bolinha, o tato, e aí qual é o tamanho dessa bolinha, ficaram todas do mesmo tamanho, ficaram maiores, menores. Olha a riqueza de dados que a gente tem para além das operações. A segunda dica, a gente vai trabalhar os jogos de tabuleiro. Claro que tudo depende dessa faixa etária da educação infantil. Se ele tem lá 5 anos, 4 anos ou se ele tem 1 ou 2 anos. Mas o jogo de tabuleiro, eu posso tanto trabalhar o tabuleiro humano, né, fazendo na quadra, tendo um espaço, e que tabuleiro é esse, Pro? É aquele, a gente pensa em tabuleiro, quando a gente fala, é no jogo de dama, né? É no jogo de trilha, que também pode ser, mas com as crianças pequenas, sabe aquele jogo que a gente joga um dado e fala assim, se você anda 3 casas, avance 3 casas. Então, esse avançar 3 casas, ela sabe que ela vai para frente. Quando ela chega nessa casa, ela pode falar assim, parabéns que você chegou aqui, ganhou um bônus de mais 2 casas, e ele anda mais 2 casas. Olha, agora você perdeu, volte 3, e aí você tem que retornar 3. Então, esse trabalhar o ir e vir, avançar, né, ou voltar, você vai trazendo aí uma habilidade muito complexa para esse aprendizado das operações, tanto de adição quanto subtração. Então, avançar eu estou somando, voltar eu estou tirando. Olha o conceito da matemática aí sendo trabalhado, né? Dando significado ao colocar e ao tirar. E aí os pequenos começam a ter essa relação de quantidade e espaço percorrido, que é avancei, né? Como também a questão de lateralidade, porque esse jogo de tabuleiro, ele pode ter uma questão de virar à direita, de virar à esquerda, que eu posso explorar. Então, vai para além aí de questões. Mas esse jogo de tabuleiro está pronto, vocês podem criar, né? Aqui é uma forma, pode ser aqui no papel? Pode ser humano? Pode. Tem uns que colocam uma tabela e aí colocam um escorregador porque ele desceu, ele caiu, ou uma escadinha porque ele está subindo. Então vai dar a criatividade de vocês para estar aí trabalhando essas questões com essas crianças. E aí você faz adaptação. Crianças menores, você vai trabalhar um número menor, um tabuleiro menor. Crianças maiores, você pode trabalhar um tabuleiro um pouquinho mais denso ou com mais desafios, porque os desafios são muito bem-vindos nessas idades. Outro item muito importante quando a gente vai falar de prática, de maneira prática e lúdica com as crianças, é o famoso mercado. Falar de supermercado, né? Primeiro que eles amam, né, ir ao supermercado, ir na vendinha, e alguns hoje têm até carrinhos pequenos e andar com os carrinhos, e alguns pais aí trabalham o que é que eles querem comprar ou o que precisam comprar. Sabemos também que trabalhamos com estudantes com menor poder aquisitivo, então a gente também pode trazer aí algumas questões que aí vem um pouco da linha de Vygotskiana, né, de Vygotsky, que traz o meio em que vive. Então a gente vai se adaptando a isso, mas o mercadinho é um espaço riquíssimo para aquisição de habilidades matemáticas, que vai para além da questão financeira, né, de mexer com dinheiro, porque a primeira coisa que a gente fala do mercadinho é vou ensinar a trabalhar troco, mas para além do troco eu estou trabalhando números decimais, para além do troco eu estou trabalhando o que é que eu vou comprar neste mercadinho. E aí eu posso ampliar este olhar para dizer assim, olha, por exemplo, aqui é uma lata de leite condensado. Vamos imaginar este formato de cilindro. Olha, quantos ml cabe?
Este outro tem mais ou tem menos? Então o dinheiro é melhor comprar esse, tem mais desconto ou aquele? E se não simplesmente com a questão do troco. Lembrando que, claro, que depende da faixa etária dessa criança, mas você, como educador, você pode trabalhar para além da questão do troco. Caixinha de leite, caixinha de extrato de tomate, qual é maior, qual cabe mais, qual cabe menos, o que cabe, né? Então, são vários itens que a gente pode aí estar trabalhando e trazendo aí essas habilidades, né? As competências a gente já tem, as habilidades a gente vai desenvolvendo. Então, nesse ambiente aí é muito bom construir todos esses conceitos básicos, né? Além da qualidade desses produtos, ler rótulo, principalmente para as crianças maiores, né? O que tem, hoje em dia a gente também tem muitas crianças que são alérgicas, o que é esse alérgico, qual é o item que tem que estar lá escrito, e trabalhar essas questões para além de valores e da questão monetária. Muito bem. Quarta dica, brincadeiras com mapas. Nossa, mas como assim com mapas, Pro? Olha, quem nunca fez uma caça ao tesouro? E quando eu faço uma caça ao tesouro, eu tenho que dar as regras. Então a gente abre um mapa e aí a gente dá toda uma questão de percurso. Mas quem lê este percurso e quem desvenda essas questões são as nossas crianças. Então, a utilização de mapa para desenvolver habilidades também é uma maneira de estimular essa criança no lúdico. Então, brincadeiras como essa caça-tesouro, ele tem essa capacidade de contagem, essa percepção de espaço, porque eu estou com um mapa e tenho, por exemplo, uma quadra, eu tenho lá um jardim, eu tenho lá o espaço da sala de aula, então eu tenho lá um mapa, ou o espaço da própria unidade escolar como um todo. Então, como é que eu faço essa percepção de espaço, essa noção de espaço? Ó, ele está aqui à direita, ele está aqui à esquerda, eu tenho que andar 3 passos, 5 passos, eu tenho que virar, quanto que eu tenho que virar? Olha a riqueza de dados. E veja bem, nós estamos trabalhando matemática. E quem tem aí salas de informática também nas unidades escolares, a gente também tem as questões dos games. Então nós temos aí as questões de Minecraft, nós temos aí alguns outros jogos que você pode simular e fazer toda essa trilha aí com mapas. E eles amam, porque eles querem descobrir, né? Quando a gente traz na criança o desafio, ele viaja aí nas nossas ideias e isso é fundamental. Quinto item, quinta dica importante para trabalhar esse lúdico é o jogo da velha. É um jogo de dama e para os maiores até um jogo de xadrez. Quando a gente fala um jogo da velha, a gente pode trabalhar no caderno, a gente pode trabalhar no computador, a gente pode trabalhar no chão, né? E até ser como o corpo humano. Olha que coisa bacana. Então, é uma brincadeira muito simples, muito fácil, porém, nós temos que ter estratégia, porque eu tenho que fazer uma estratégia para que eu ganhe, mas também uma estratégia que impeça o outro de ganhar, principalmente o jogo da velha. É muito antigo e todo mundo ama fazer um joguinho da velha, não é verdade? A gente até sabe que a gente vai começar ali pelo meio ou pela ponta da esquerda que vai fechar ou não vai fechar e vai ficar talvez vários itens e uma vacilada faz com que você perca. Olha que loucura! E as crianças amam. E sabe que a gente já começa a desenvolver aí tanto a estratégia quanto a lógica, que é essa questão do raciocínio lógico que a gente tanto fala. Então, parece que é pouco, né? Mas não é. E isso, a gente tem até questões de prova dos alunos maiores com o jogo da velha, com dama, com essas estratégias, e que se eu tenho isso desenvolvido, eu consigo fazer um olhar melhor
para as questões lógicas e para a solução de problemas, porque eu consigo desenvolver estratégias. E essas estratégias começam nessas brincadeiras. Pode acreditar que já tem aí habilidades cognitivas, o fim do caminho, a construção de conceitos, então é fantástico, é fantástico. Assim como o jogo de xadrez, né, seu objetivo é atingir. O jogo de damas é você chegar do outro lado do tabuleiro. Às vezes para no meio do caminho, porque fecha, trunca, mas a gente consegue chegar. E a sexta dica é trabalhar jogos de construção. O que é um jogo de construção? São os blocos de madeira, de plástico colorido, de sucata, né? Quando a gente está falando hoje aí dos ODS, nós estamos falando hoje da sustentabilidade, então trabalhar a sucata é muito interessante. Esses dias eu estava com meu sobrinho e ele pegou, a gente estava trabalhando sucata, né, num certo lugar, e ele pegou uma tampinha, como ele tem 8 anos, né, ele tá na era do Blade, e aí ele pegou uma tampinha, como se fosse tampinha de detergente, que tem o bico, e aí ele colocou a outra tampinha de água, dessas garrafinhas pequenas de água. E ele falou assim, nossa, eu montei o meu Blade. E eu olhei e falei, sabe quando eu tive essa ideia? Nunca. Né? Na minha concepção, eu estava fazendo o que todo mundo faz. A cobra, né? Fazendo as tampinhas, ou fazendo a boneca. Mas na imaginação dele, ele construiu um Blade. E detalhe, ele quis levar para casa dele, ele tem 20 Blades. O mais rápido, não sei o quê, vamos fazer uma aposta, vamos aí duelar. E eu olhei para aquele Blade e falei, Ele falou, nossa tia, muito legal, muito legal. Então, olha a riqueza do jogo de construção. Então, para além dos blocos de madeira que já existem, para além dos blocos plásticos coloridos, e que ele traz essa imaginação, ele conseguiu fazer um Blade para ele. Então, isso, as crianças brincam, ele teve que trabalhar o encaixe também, ele trabalha uma questão, né? Quem sabe futuros engenheiros, mas ele tem uma questão também de classificação, o que cabe, o que não cabe, e a estratégia, né? Porque ele tinha um objetivo, construir um Blade. Então, todas essas brincadeiras são formas lúdicas de ensinar matemática para as crianças. Então, nós falamos de receita culinária, nós falamos de jogos de tabuleiro, nós falamos de mercadinho, nós falamos de brincadeiras com mapas, nós falamos de jogo da velha, dama, xadrez e os jogos de construção. Tem mais, Regiane? Tem, Pro, tem mais. Porém, hoje nós vamos falar só isso e vai ficar com gostinho de quero mais. Para quê? Para que vocês venham aqui mais vezes, deixem um like, compartilhe, para que a gente atinja aí mais professores, que a gente possa estar mais juntos, que a gente possa estar conversando em outros momentos, em outras aulas, um pouquinho mais de cada item, explorando aí, porque tem muita coisa. Aqui foi só uma pitadinha. Então, comenta aqui embaixo qual foi seu aprendizado hoje. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e eu espero vocês. Até a próxima aula. Um abraço.